nasubiri toka kwako Bwana wangu, kama vile anga lilivyosubiri. Olá, boa noite a todos, amém? Vamos aqui, irmão, dar continuidade sobre a questão das mulheres. Quando eu falo das mulheres, eu falo daquelas mulheres que eu sempre ensino, o que eu aprendo de Deus, tá? Da Bíblia. Então eu mostro o capítulo, versículo para elas, eu mostro, envio vídeo para elas. Só que elas não querem ouvir o que diz a Bíblia. Então continuam no meu Facebook a postar falsas profetisas, mulheres, a postar palavras fora da Bíblia. Ensinamentos ao contrário de Deus. Então essa pessoa que eu falei, né, Carol Azevedo, eu falei com ela, irmão. Eu alertei a ela de muitas coisas. Mas ela me afrontou, mandando ensinamento lá de uma profetisa, né, a Miss, não sei o que, pregando ao contrário a Bíblia. Isso me deixou indignado. Carol Azevedo, ela postava vídeo de Marcos Feliciano e eu publicava os vídeos contra Marcos Feliciano, as doutrinas que ele prega fora da Bíblia, para ela ver lá no Facebook. Ela postou o pastor Eliseu, então eu publicava contra o pastor Eliseu, a idolatria que está carregando dentro da igreja. Tudo isso para a Carol Azevedo ver, e claro que ela via, ela estava vendo. Mas eu só ajo quando alguém vai além. Então ela foi muito além das escrituras. Quando ela postou essa falsa profetisa, esta mulher, Miss, dizendo que não é para debater, que não é para contender, que não é para... Me desculpe. O apóstolo Paulo diz para a igreja: sede meus imitadores, sede imitadores de Cristo. Então eu sou imitador dos apóstolos. Assim como o apóstolo Paulo viu que não era segundo o evangelho, Paulo foi discutir com aqueles homens. Me desculpe, vocês mulheres, me desculpe. A quem vocês estão ouvindo? Qual a voz que vocês estão ouvindo? As dos homens, dos pastores anticristo, ou da própria escritura, a Bíblia? Porque a Bíblia é a voz de Deus, Mas vocês estão ouvindo a voz dos homens, como diz dessa adolescente, que Deus vai deixar com que vocês ouçam a voz dos seus líderes, que estão pregando outra doutrina, acrescentando na Bíblia. Deus diz que vai deixar, porque vocês estão sendo alertados pelos sábios do Senhor. Porque Deus disse que enviaria sábios no meio dessa nação perversa que está rejeitando a Bíblia. Deus disse que enviaria sábios no meio dessa nação que estão se tornando perversa. E é por isso que eu repreendo os perversos. E perverso é aquele que mentem contra a verdade. Em vez de ser a favor da Bíblia, do que diz a Bíblia, a palavra, mas se tornam contra, por causa do ensinamento dos seus pastores da teologia anticristo bodes, da maçonaria. Então não me venham me ensinar, dizer que é para mim buscar sabedoria, para eu saber discernir, porque eu já busquei a Bíblia e busco a Bíblia dia e noite. E estou ensinando o que Deus está me ensinando. Como é que você manda eu buscar sabedoria se vocês mesmos não buscam e vocês estão transgredindo, estão debochando e blasfemando a própria Bíblia? Como pode? Mas a sabedoria que eu tenho, que Deus me deu, eu estou passando para vocês nos vídeos, nas pregações. Só não vai enxergar a sabedoria que eu estou pregando de Deus somente os que vivem na carne, os que decidiram seguir os homens. Esses aqui não vão ouvir, porque a Bíblia diz que mesmo que veja, eles não vão querer ouvir,
Porque a Bíblia diz que a verdade será tão dita que eles não vão suportar. Então eles vão rejeitar. E não é à toa que muitos me rejeitam. Mas cabe Deus salvar aquele que Ele conhece. Tá? Eu não estou na terra para condenar ninguém. Mas eu tenho toda a autoridade para julgar. Porque julgar é repreender, é acusar o erro, o mal que estão praticando contra a palavra de Deus. Porque a pior coisa é você defamar a Deus, a palavra de Deus, envergonhar o próprio Filho de Deus em redes sociais. É você, como diz Jesus, aquele que violar algum dos mandamentos e ensinar ainda aos outros. Irmão, é triste, o seu destino é triste se você não se converter e passar a ler a Bíblia e falar só o que diz as Escrituras. É triste se vocês não se acordarem. Então essas mulheres estão ensinando além da doutrina. Estão pervertendo, violando a lei de Deus e ensinando aos outros. Então publica no meu Facebook as profetizas, as mulheres ensinando que ninguém pode discutir, ninguém pode debater, não contenta. Que história é essa? Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. E eu já provei para você que eu sou imitador dos apóstolos e de Cristo. Cristo debateu Pedro, Tiago, Barnabé. Eles debateram, tem a palavra lá, eles debateram com as religiões para salvar aquele povo. Me desculpe, mas vocês são incrédulos. Vocês falam que têm fé, mas vocês não têm fé. Porque vocês estão acreditando em mentira, mais nos homens do que nisso aqui. Me desculpe, mas vocês são mentirosos. Confessam pela boca que têm fé, que creem em Deus e falam das esperanças, mas se vocês não se acordarem, vocês não terão esperança da salvação. As suas fés são mortas, porque os pastores estão ensinando a vocês a erro, a blasfemarem, a defamarem e rejeitar o que está na Bíblia. Isso está na boca de muitos cristãos, confessando heresias, desprezando a Bíblia, a palavra da Bíblia de Deus, desprezando a voz de Deus. Vocês estão desprezando a voz de Deus. Não estão obedecendo a Deus, estão calados. Ficam mais orando do que pregar, do que ler Bíblia. Veja como eles fizeram junto com o Papa, com os padres. Ficam mais orando, se preocupando mais orar do que ler Bíblia, do que revelar a Bíblia e pregar o Evangelho. Vocês não estão fazendo isso. Vocês estão falando mais de criatura, de amor humano. Não, irmão. Eu honro a Deus. Eu honro o primeiro mandamento maior. É falar de Deus, do amor de Deus. E falar do amor de Deus é falar a verdade, a Bíblia, revelar o mistério. Agora o que eu vejo é um monte de cristãos, falsos cristãos, inimigos da cruz. Pessoas perversas, falando mais de criatura, de amor humano, falando mais do segundo mandamento do que do primeiro mandamento. Cristo pregou o amor do Pai. O que foi que Cristo pregou na terra, irmão? Foi falar de criatura a todo tempo? Irmão, pelo amor de Deus, leiam a Bíblia e imite Jesus. Jesus, ele pregou do amor do Pai. E veja lá como ele pregou do amor do Pai. E foi por isso que Jesus foi odiado por falar o mal que aquelas pessoas estavam praticando. A palavra chamada pecados, erros. Jesus falou dos erros e do mal que eles estavam praticando. E foi por isso que Jesus foi condenado, foi odiado, foi desprezado. Porque eu, José Roberto, sou imitador de Cristo. Sou imitador de Cristo. E ponto final. Tá? Então está aí, irmão. Está triste essa geração de cristãos perversos. São piores do que os antigos. Quando a Bíblia diz que a geração de Deus será mais pior do que os antigos cristãos, eu confesso que realmente está correto. Está correto.
Eu confesso que realmente, irmão, esse texto está correto. Vocês estão se tornando tão perversos, piores que os antigos. Vocês não estão mais dando ouvido à lei, à voz de Deus. Porque dar ouvido à voz de Deus não é você ficar esperando Deus falar, não é você ficar esperando Deus falar. Não. Deus deixou escrito, da qual vocês estão desprezando o mandamento que Ele mandou nós praticar, que é repreender as mentiras de Satanás. Quando Pedro, quando Tiago, Barnabé, eles debateram a palavra, eles debateram, e é o que eu faço. Eles não debateram no deserto com o vento. Por acaso eles debateram a palavra de Deus no deserto, para o vento sem ninguém? Eles debateram com a carne, assim a carne que eu falo, com o homem. Mas eles debatiam com o espírito do erro, do anticristo que estava por trás. Entende? Então o apóstolo Paulo ele discutiu com os helenistas. E é o que eu faço, eu sou imitador de Paulo. Eu discuto com vocês que estão pregando outros evangelhos. Tá? Então me desculpe. A Bíblia é a minha regra de fé. A verdade é a que me protege, a que vai me defender, que vai me proteger de doenças malignas deste mundo e que vai me salvar. É a Bíblia, na prática da justiça, do juízo, de obedecer a palavra de Deus e fazer o que Deus manda. Tá? Se acorde. Se acorde em nome de Jesus. E tenha piedade da sua alma para salvar a sua família. Porque se vocês continuarem a seguir esses anticristo pastores da teologia e os outros, né? David e Leonardo e outros que pregam ao contrário à Bíblia, toda a sua família irá para o inferno. Cabe Deus escolher que família é essa que vão todas para o inferno. Porque nem todas as famílias vão. Porque Deus vai pegar uma família que obedeceram a Ele até o fim, que obedeceram a Deus, para repreender os perversos, os mentirosos, para repreender os imperfeitos, para a salvação. E outra coisa que eu quero dizer a todos vocês especialistas deste mundo, a filósofos, a teólogos, a padres, a pastores da teologia, a todos vocês que dizem seres sábios, sabedorias humanas, não é eu que vou convencer ninguém. Preste bem atenção no que eu vou falar. Não sou eu que convenço ninguém, eu de si mesmo, não. O que vai convencer a pessoa, eu vou convencer a pessoa, claro que eu vou, mas manifestando a palavra de Deus. Porque é a palavra que convence as pessoas do seu pecado, do seu erro. Então, eu, a partir de mim, eu vou convencer muitas pessoas a voltarem para Deus, a enxergar a verdade. Eu falo segundo as Escrituras, a palavra. Então, eu, José Roberto, claro que eu vou convencer muitas pessoas, mas através da palavra, manifestando aqui, isso aqui é, vocês especialistas, perversos, que estão querendo ensinar a Deus. Então eu, José Roberto, vou convencer muitas pessoas, mas é revelando a palavra de Deus, porque é o Espírito Santo que convence através da palavra pregada pelos verdadeiros sábios do Senhor. Muitas pessoas se voltam a conhecer a verdade através dos sábios, dos verdadeiros cristãos que manifestam a palavra de Deus. É através deles que muitos se convencem do seu erro, se convencem do seu pecado. É através dos sábios do Senhor. Porque através de vocês, muitos irão para o inferno. Muitos irão para o inferno se essas pessoas seguirem vocês, homens incrédulos das sabedorias humanas, que seguem a razão, que seguem as suas opiniões, que seguem os seus próprios pensamentos. Isso são sabedorias de demônio, são sabedorias humanas da terra. E ponto final, tá? Agora não fica aí
born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy.